Voltei! Estamos de volta aqui no YouTube, meu povo! Nossa, muita coisa aconteceu desde o último vídeo que eu deixei aqui no canal. Principalmente teve um vídeo que eu postei aqui que tá bombando, porque tá ajudando muita gente, graças a Deus, e eu quero que esse vídeo aqui também ajude mais pessoas. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol de Caroline, tá? Não Carolina, quem é Carol vai me entender. E eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho da minha trajetória, mas com o intuito principal de explicar sobre networking, que é uma palavra tão comum hoje em dia que você precisa fazer networking, você precisa estar em constante networking, mas que de fato é isso, sabe? É isso que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo, principalmente o que eu fiz, o que aconteceu na minha vida para eu entender e vivenciar o networking. Então eu vou contar uma historinha pra vocês, eu prometo que eu vou ser rápida, não pulem pra parte principal do vídeo, que é networking, porque vai ser fundamental pra vocês saber um pouco dessa história e relacionar com o networking, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. O que acontece? Um pouco depois que eu terminei a faculdade, pra quem não sabe, eu sou formada em biomedicina, gente, eu sou formada em biomedicina e eu trabalho com marketing digital hoje em dia. Especificamente growth marketing, a parte estratégica de crescimento do marketing. Só que antes de eu entender que eu ia trabalhar com marketing, que eu tinha um vínculo ali muito forte com ele, eu fiz biomedicina. E eu terminei a faculdade de biomedicina no final de 2018 e fiz a parte prática e tudo mais, vi que não era aquilo que eu queria pra mim naquele momento e desde então eu fiquei por volta assim de uns 6 meses mais ou menos desempregada. Assim, CLT mente falando, eu não tinha um registro. Então eu fazia extras, eu limpava a casa da minha tia, eu fazia alguns outros trabalhos e abri um Instagram para começar a vender algumas peças de roupas que eu tinha e tentar fazer um brechó online. Então foi meu primeiro feeling ali com o Instagram. Comecei a gravar stories, comecei a fazer várias fotos e ali eu fui me destacando, ganhando notoriedade na minha cidade. Foram surgindo propostas para eu poder desfilar com roupas e fazer fotografias para algumas marcas aqui da minha cidade. E tava indo, só que assim, eu não tinha dinheiro por mês que conseguisse me sustentar. Então assim, foram 6 meses onde eu mais aprendi do que realmente tive ali um retorno financeiro em cima disso. E durante esses 6 meses, a área que eu mais queria saber, que eu mais queria me desenvolver, era a área de vendas. E nesse momento da minha vida, assim como em todos os outros, entra uma pessoa muito importante, que é o Lucas Corsi, meu namorado. Inclusive ele tem canal aqui no YouTube, vocês vão lá assistir o canal dele que tá muito da hora. Ele fez uma coisa assim que foi surreal, assim, eu só fui entender anos depois o que era o que ele estava fazendo, inclusive recentemente eu fui entender isso. Ele sempre foi uma pessoa muito à frente, assim, eu acho que ele já tá em 2050. Mas o que ele fez? Eu estava desempregada e eu queria aprender sobre vendas, porque eu falava assim, se tudo der errado na minha vida, eu preciso aprender a vender. Porque aí, se eu quiser pegar uma pedra e vender, eu vou conseguir. E eu consegui, gente, eu vendia pedra, entendeu? Cristais, tipo isso aqui, ó, vendia por uma época. Mas não era esse o objetivo. O que ele fez? Ele tinha vários contatos aqui na minha cidade, na nossa cidade. Dentre esses contatos, ele tinha um contato de uma pessoa que era empresária aqui, e consultora de empresas, que é o Henrique. E ele, junto com a esposa dele, tem uma drogaria, que é a Drogaria Total aqui da minha cidade. Então assim, além deles terem uma empresa, ele era consultor em outras empresas. Então ele conhecia muitas empresas que provavelmente precisariam de uma mão de obra. Então o Lucas, meu namorado, já tinha um networking com o Henrique. Vocês vão começar a entender o porquê do networking dessa historinha. Ele tinha esse networking com o Henrique, esse vínculo, esse contato. A gente até participava de um grupo ali em comum, a gente investia um dinheiro por mês, poupava um dinheiro por mês, na verdade. Eu conheci o Henrique, mas eu não tinha um vínculo com ele, eu não tinha um networking com ele. Mas o Lucas tinha. E aí o que o meu bom namorado sabido falou? Ele falou o seguinte, manda um currículo pro Henrique, já que você não quer tentar empreender, porque não tá dando muito certo, e ele provavelmente vai ter alguma empresa para te indicar. E exatamente, ele tinha. Ele me indicou, eu mandei o currículo para ele, e ele me indicou para uma empresa aqui da minha cidade que na época ela estava sendo recrutadora de currículos, vamos dizer assim. Então ela pegava currículo de várias pessoas, tinha umas empresas cadastradas com ela e a empresa que estivesse precisando de um funcionário, de um colaborador, ela iria, e o meu currículo preenchesse aquele requisito, ela indicaria o meu currículo, eu faria uma entrevista e tudo mais.
Então ele me passou esse contato, o Henrique, mas de qualquer forma eu deixei o meu currículo com ele também. Mandei mensagem para essa empresa, porém eu fiquei com preguiça de mandar o meu currículo para ela. Falei assim, até ela cadastrar meu currículo, até ela achar alguma outra empresa que queira eu trabalhando lá e tudo mais, aquele drama assim de preguiçoso mesmo. Falei, não vou mandar nada, vou continuar aqui tentando minha vida de influenciadora digital para ver no que dá. E continuei. Porém, eu achei assim que tipo, procrastinei isso na minha vida, né? A gente nunca sabe as coisas como vão acontecer até depois que tudo acontece. No final tudo faz sentido. No final tudo se conecta. Grava essa frase. E aí, pouco tempo depois que eu entrei em contato com essa empresa e não mandei meu currículo, o Henrique, ele tinha, provavelmente ele passou o meu currículo para a esposa dele, né? Que eles têm a drogaria até hoje, na verdade. E ela entrou em contato comigo, a Letícia. E ela falou assim, oi Carol, eu tô com seu currículo em mãos aqui e a gente tá com uma vaga, tal, de perfumista, não sei o que, pra trabalhar na área de perfumaria, carga horária tanto, é pra trabalhar de tal horário, disponibilidade de final de semana. Você teria interesse em fazer uma entrevista e tudo mais? Eu falei, gente, como assim? Claro, tenho super interesse, não sei o que. Fiz a entrevista. Já tinha uma perspectiva de vista. Ela falou assim, eu quero entrar aqui para aprender a vender. Então assim, eu tava entrando no lugar certo já, porque é perfumaria, área de vendas ali direto com o consumidor. E aí deu certo, eu entrei lá na empresa. Resumo disso, se não fosse o networking do meu namorado com o Henrique, se não fosse esse contato, eu não teria tido a chance de ter um emprego numa empresa muito boa aqui da minha cidade. A qual assim me trouxe grande conteúdo, um conteúdo enriquecedor de vida, de aprendizado profissional mesmo, que eu carrego comigo até hoje e para toda a vida. E não teria conhecido pessoas tão importantes, que são importantes até hoje na minha vida. Então assim, o networking do Lucas, meu namorado, foi importante para um resultado na minha vida. A partir disso, eu criei um networking com as pessoas dessa empresa, eu me desenvolvi. E hoje, depois que eu saí de lá, né, fiquei quase 2 anos lá, decidi sair para empreender. E hoje, quase 1 ano e meio depois, eu tô aqui falando para vocês que não é só o seu networking que vai te trazer resultados, e sim o networking muitas vezes das pessoas que estão à sua volta. Com quem as pessoas com quem você se relaciona, seus primos, familiares, amigos, eles são portas na sua vida. E pessoas que você não conhece também são como se fossem portas na sua vida. O que isso significa? A partir do momento que você se abre, que você abre uma porta, por exemplo, quero fazer tal coisa, quero me desenvolver na área de vendas, por exemplo, no meu caso, oportunidades aparecem. E nesse caso, a oportunidade que apareceu foi através do networking do Lucas com esse empresário, com o Henrique. E aí eu quis entrar por essa porta, eu quis conhecer essa experiência, viver essa experiência e chegar onde cheguei. Depois disso tudo, eu fui descobrindo que assim, o networking, quando você faz de forma natural, você nem percebe que você está fazendo um networking. Quando você chega num emprego novo, você conversa com pessoas novas que você nunca viu antes e vocês vão trocando informações, vocês vão gerando certas transformações na vida das outras pessoas e as outras pessoas na sua vida. Isso é networking. Você criou um contato onde ambos ali foram beneficiados com conhecimento, com dicas, conhecimento de vida pessoal, de vida profissional. Dentro disso tudo, você vai descobrindo que você faz isso já naturalmente. Esse é o networking mais intuitivo que você faz. Só que isso não foi o suficiente e vai chegar um momento da sua vida que não vai ser o suficiente só você fazer esse tipo de networking. Esse networking que acontece, vamos dizer assim. Existe um momento que você vai precisar fazer networking de forma intencional. Então assim, antes você faz de forma intuitiva, vamos dizer assim, vou conversar com aquela pessoa, vou trocar uma ideia, nossa, é uma pessoa interessante e tudo mais. Tô ali no meu emprego, conhecendo pessoas novas, enfim. Mas chega um momento que você vai precisar ser intencional. Então eu falo que é a intuição, que você vai ser intencional, mas você vai trazer um pouco da sua intuição ali pro meio. E aconteceu isso comigo nesse último final de semana que eu participei de uma imersão da Stage. Essa imersão eu só pude participar dela porque eu comprei um curso, uma formação de estrategista, que inclusive estou ainda estudando essa formação. E
Essa imersão teve a oportunidade de eu participar de um almoço exclusivo de networking. Então, assim, eu me cadastrei para ir para a imersão, que eu ganhava a imersão por ter comprado a formação. E no momento que eu me inscrevi para estar lá presente na imersão, eu tinha a oportunidade de comprar um almoço de networking. Não é um valor barato, foi um investimento alto, perto de outros investimentos que eu já fiz na minha vida, principalmente para um almoço. Porém, era a oportunidade que eu tinha de estar perto, literalmente perto, e poder conversar, poder trocar ideias e poder, sabe, criar um vínculo com pessoas que são grandes players no mercado de marketing digital. Pelo menos na referência que eu tenho, eles são muito grandes e eles sabem muitas coisas. Então, foi a chance que eu tive de investir para fazer um networking. Gente, foi o maior desafio da minha vida. Eu tremia, eu tava com a garganta seca, eu tava nervosa. Teve momentos assim que eu falei e eu nem lembrava que eu tinha falado mais. Assim, eu tô até agora tentando relembrar tudo que eu vivenciei lá dentro. Foi 1h30, quase 2 horas de almoço. E eu fui me conectando com várias pessoas. E tudo isso foi de forma intencional. Foi um networking onde eu quis estar presente. Eu quis me conectar com aquelas pessoas. Dá um frio na barriga, porque você não sabe o que você vai fazer. Quando você chega no seu trabalho, você também tem um frio na barriga, por exemplo, no seu novo emprego. Dá aquele frio na barriga, você quer conversar com as pessoas, mas todo dia você vai estar ali, então você vai criando um vínculo gradativo, um networking gradativo. Naquele momento eu tinha 1h30 para me conectar com as pessoas, para de alguma forma gerar um valor na vida daquelas pessoas, para que eu pudesse também receber um valor, porque elas estavam ali também para oferecer valor para outras pessoas. E que agora eu tenho nas minhas mãos é como se eu tivesse um pote de ouro de muitas oportunidades, é como se eu tivesse assim com várias portas para abrir na minha vida e eu preciso ir gradativamente abrindo elas e me conectando cada vez mais com essas pessoas que eu conheci nesse almoço exclusivo de network. O que eu quero contar, né, em resumo disso tudo para vocês? Que você precisa ser intencional em tudo aquilo que você for fazer. Mesmo que seja de forma intuitiva, mesmo que seja de forma que você sentiu que tinha que ser daquele jeito, sabe? Só que você precisa depositar uma intenção naquilo. Porque se você fizer só por intuição, as coisas vão acontecendo e você nem vai entender como é que tudo aquilo aconteceu. E eu falo isso porque eu vivi assim por muito tempo e ainda vivo. Só que de um tempo pra cá, eu venho transformando isso de uma forma intencional. E eu até ouso trazer esse termo que eu criei, né, que é a intuição, porque a partir de agora eu vou agir com o meu sentir, com a minha intuição, só que de forma bem mais intencional. Então todas as pessoas com quem eu me conectar, vai ser porque eu quis me conectar, porque eu estava ali disposta a criar uma relação com aquela pessoa, um vínculo, a ajudar aquela pessoa, porque eu sei e tenho muito a contribuir, assim como estou fazendo aqui no YouTube, e eu quero muito também aprender com aquela pessoa. Por isso que é intencional, eu vou entregar a minha intuição ali, né, bem intuitivo, mas eu também quero ter essa intenção de poder ter esse feeling, de poder ter esse retorno, esse networking de verdade aí mesmo, de forma mútua, onde ambos se conectam, ambas, né, ali as pessoas, elas criam esse vínculo, se ajudam e sempre vai prosperar. Então, de tudo isso que eu contei pra vocês, começa a perceber como é que tá a sua vida. Como que foi, né, esses últimos anos da sua vida? Onde você quer estar nos próximos anos? No próximo 1 ano, 2, 5 anos da sua vida? E a partir disso, enxergue à sua volta quantas portas tem ali. Quantas pessoas estão ali prontas só para você chegar e abrir a maçaneta e falar assim, eu quero entrar aqui. Eu quero vivenciar essa experiência, eu quero criar um networking com você. Eu quero aprender com você e eu sei que eu tenho muito para te ensinar também. Começa a reparar ao seu redor e ver quantas oportunidades estão ali só esperando você dar o primeiro passo. Vai dar frio na barriga, você vai ficar nervoso, nervosa, você vai achar que você está fazendo a maior loucura da sua vida, mas como eu já disse no meio desse vídeo, no final tudo se conecta e tudo faz sentido. Então assim, viva o processo, conheça novas pessoas e com certeza pode se conectar comigo aqui nesse vídeo. Então, deixe um comentário sobre o que você acha, o que você pensa sobre isso também, sobre o que você achou dessa breve história que eu fiz aqui agora. E, se possível, compartilhe esse vídeo com alguém que você fala assim, nossa, eu queria muito fazer um networking com você, olha esse vídeo dessa moça louca aqui que tá falando comigo.
E eu espero muito ter contribuído e ter gerado aí um pouco de networking com você. Então, espero, deixa seu like aí no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!